Já está aqui em nossos estúdios o vereador de Curitiba, Alexandre Leprevot, do Solidariedade. Ele vai fazer um balanço do mandato e suas propostas. Esse é o nosso destaque do dia. Notícias da Mais e o destaque do dia. Bem-vindo, Alexandre Leprevot, bem-vindo aos estúdios da Rádio Mais. Um prazer em te receber, um prazer em revê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, TT. Obrigado, Álvaro. Para mim é um prazer poder estar aqui participando. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Acabamos pegando um trânsito na vinda de Curitiba, mas estamos aqui à disposição para conversar com vocês. Vamos lá, para quem não te conhece, o Alexandre Leprevot é curitibano, tem 37 anos. Em 2020 disputou a sua primeira eleição, eleito com 4.385 votos. Ele que é irmão do deputado federal, licenciado e secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevot. Alexandre, vantagem ou pressão ser irmão de um político já conhecido? Em alguns determinados momentos é vantagem, em outros é pressão, né? Eu acho que as duas coisas acabam se passando por mim. A vantagem é que, obviamente, eu tive um apoio nas eleições, né, para me eleger, e o apoio dele, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que eu pudesse me eleger. Nós já tínhamos, né, uma relação com muitas pessoas, então também nós fizemos a nossa parte nesse sentido, né, mas o apoio é fundamental. E a pressão agora é em fazer um bom trabalho. A pressão agora é em poder dar continuidade no trabalho que o Ney já fez no âmbito municipal. Hoje ele está no âmbito federal, é deputado federal, mas está como secretário de Estado. Então essa pressão sim existe, porque eu tenho muito orgulho de ser irmão do Ney, porque realmente ele faz um excelente trabalho. Agora, como é ser vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba? Explica para os nossos ouvintes que responsabilidades você tem que os outros vereadores que não fazem parte da mesa diretora não têm. TT, isso aí foi uma loucura, né? Porque eu sou da vida privada, é o meu primeiro mandato, né? E eu virei vereador e do dia para a noite acabei virando vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba, por uma série de fatores internas lá, em que a eleição da mesa diretora da Câmara levou eu a chegar nesse ponto. Mas quais são as funções do vice-presidente? O vice-presidente, ele presta um auxílio ao presidente da casa, e o presidente tem a função principal de pautar os projetos que saem da Câmara Municipal de Curitiba, e também de fazer uma gestão da Câmara Municipal, uma gestão interna. E eu faço esse auxílio a ele, colaborando, trazendo para a Câmara Municipal de Curitiba inovação. A gente está trazendo muita transparência, inovação, fazendo com que a Câmara tenha uma nova história, e eu, como vice-presidente, graças a Deus, estou podendo colaborar e ter um papel fundamental para isso. Agora, nesse 1 ano e 2 meses de mandato, você tem se mostrado bem participativo. Quem te acompanha nas redes sociais vê. Uma hora ele está entregando uma lombada que foi exigida pela população, do outro lado já está num hospital e tal, enfim. Pelo que a gente vê nas redes sociais, você está em todos os cantos de Curitiba. Desde o início do mandato, você já recebeu cerca de 850 solicitações de atendimento da população e 500 foram atendidas. Esse número me chamou bastante a atenção, vereador. Estar nos locais, essa cobrança em cima, no local, quer dizer, não ser um vereador que fica parado no gabinete, faz a diferença para atender tantos pedidos? Sem dúvida, eu acho que são 3 frentes aí que eu tenho trabalhado. Uma é usar as redes sociais como ferramenta de auxílio para conquistar as demandas que a população precisa. Então, a partir do momento que eu estou expondo nas minhas redes sociais que aquele lugar está precisando de uma determinada situação, acaba as autoridades competentes a me ajudar a resolver aquela situação, acabam se sensibilizando e vendo e participando e me apoiando nisso. A outra é estar presente, sabendo a realidade da população. Nós precisamos conhecer de perto as dificuldades, porque são inúmeras dificuldades, ainda mais eu entrei num mandato de pandemia, então também triplicou as dificuldades das pessoas. Então eu estar perto das pessoas para mim é muito prazeroso, porque eu estou aprendendo cada vez mais como funciona a cidade. E a outra frente é muito trabalho, né? A gente trabalha desde muito cedo, vai até muito tarde, o nosso gabinete é sempre o último a fechar na Câmara. Imaginava que dava tanto trabalho, Alexandre? Eu acho que os seguranças lá pensam que eu sou meio louco, porque eu gosto de trabalhar à noite, sabe?
E aí quando eu tô saindo já não tem mais ninguém lá. Mas eu imaginava, eu acho que assim, o trabalho está na vontade de cada um, né? Se eu quisesse estar na Câmara Municipal hoje de uma forma um pouco mais acomodada, poderia estar. Mas não é o meu intuito, senão não estaria, não teria entrado. A minha intenção é estar lá mesmo trabalhando bastante. Primeiro, para poder aprender muito sobre todas as questões e segundo, para poder levar um resultado positivo final para a população. Em 2021, dos vereadores de primeiro mandato, você foi o que mais fez sugestões à prefeitura, 61. Isso representa uma média 3 vezes maior do que os teus colegas vereadores. Claro que a prefeitura não tem a obrigação de acatar todas as sugestões, mas pelo menos você se sente com a obrigação do dever cumprido, quer dizer, você leva até a prefeitura a solicitação da população para que o município saiba o que a população está reivindicando? Sim, sem dúvidas. E o principal é que muitas delas foram aceitas pela prefeitura. E a gente tenta fazer de que sentido? A gente tenta fazer um trabalho que não é de agressão, brigas com a prefeitura. O nosso trabalho é no sentido, as críticas são construtivas, é no sentido de tentar mostrar que pode ter um caminho mais interessante. Então essas sugestões são mais ou menos baseadas nisso, relacionadas a isso, e muitas delas foram atendidas. Nós esperamos, inclusive, que as próximas aí, desses próximos dias sejam atendidas, que é a questão da máscara, né, a ocupação de deixar de ser só de 70% dos espaços e passar para voltar a ser a 100%. Amanhã vai ter decreto, então eu já estou aqui fazendo com que quem está me ouvindo, que trabalha na prefeitura, me ajude nisso, entendeu? Mais ou menos assim. Uma das tuas sugestões que foi acatada é que os motoristas de táxi podem circular mesmo sem passageiros, sem passageiros nas faixas exclusivas do ônibus. Isso. Por que essa proposição, vereador? Veja bem, hoje o motorista de táxi ele poderia circular na faixa de ônibus com passageiros. Só que devido à pandemia, primeiro que o movimento dos taxistas caiu e o aumento do trabalho dos taxistas de entregas de objetos, né? Aquele trabalho de levar uma coisa para lá, outra coisa para cá, pets também, levam um cachorro, gato, e eles me trouxeram essa demanda. E eu fui lá na prefeitura e consegui, fiquei muito feliz, porque era uma demanda importantíssima para a classe dos taxistas, e eu lá na Câmara Municipal, uma classe que eu tenho um prazer muito grande em representar. Vamos falar dos projetos aí que estão em andamento esta semana, notícia quente. Como você falou, o teu pedido de flexibilização da obrigatoriedade do uso de máscaras em Curitiba, em lugares públicos. Porém, nos de concentração de pessoas, continuaria usando máscaras. Quer dizer, hospitais, ônibus, transporte público, tem que continuar, vereador, porque a pandemia não acabou. Como que está isso? Está em votação, não está? Isso, nós para apresentarmos essa proposta, nós agimos com muita responsabilidade, nós se baseamos em números, em dados técnicos. Os casos ativos da doença em uma semana caíram em 40%. Amém. Amém. Além do que, se nós fôssemos considerar o número total de leitos que tínhamos no ápice da pandemia, que era de 548 leitos, hoje nós teríamos apenas 6% de ocupação de UTI. E a vacinação está avançada. Então a gente entende que não tem o porquê a gente ficar com essa situação da máscara, até porque ela se tornou uma coisa simbólica. As pessoas já não estão mais usando de maneira certa. A partir do momento que você vai num estádio de futebol e o estádio está lotado e ninguém de máscara, a gente já percebe que não estão usando de maneira certa, então nós acreditamos que perdeu o sentido. E nós não gostamos de ficar nos enganando, né? Eu acho que a gente está se enganando com essa questão, então no nosso entendimento é o momento sim de flexibilizar a obrigatoriedade do uso das máscaras. Porém, nós enxergamos que em hospitais, transporte coletivo, até uma questão de bom senso das pessoas, né? Que a máscara sim continua sendo necessária. Você é empresário, tem uma carreira no ramo da gastronomia e do entretenimento, sempre esteve em defesa dessas bandeiras dos comerciantes, do entretenimento. E aí você está pedindo também a liberação de 100% da ocupação nos estabelecimentos. Desde o dia 20 de janeiro, o decreto municipal permita e limita a ocupação de 70%. Já dá para ter 100% num show, num teatro, vereador? Sem dúvida nenhuma. Nós acreditamos que já dá para ter.
Nós precisamos agora pensar numa nova etapa da pandemia. Graças a Deus não estamos vendo novas cepas, os números estão sim controlados, ainda existem casos, mas os casos graves são aqueles que não se vacinaram. A grande maioria dos casos graves são os que não se vacinaram. Então nós acreditamos nas vacinas. Se temos as vacinas e elas estão funcionando, nós temos condições sim de restabelecer o convívio social e voltar à vida normal. Até porque se no estádio, no show, tem que ter 70, e aí o Colombo Sique parece uma latinha de sardinha, vereador. Exatamente, a gente tem que deixar a hipocrisia de lado, né? E agir baseado na ciência, baseado em números, baseado na ocupação de leitos de UTI. E isso, graças a Deus, eu acredito que está sendo bem controlado e a gente vem evoluindo muito. Outra proposição sua desta semana, que eu achei muito interessante, meus parabéns, para que as gestantes de baixa renda tenham isenção da passagem de ônibus durante as consultas e os exames do pré-natal. Como que é essa proposta? Como seria feito esse controle? A nossa ideia é que toda gestante, nos seus 9 meses, possa entrar gratuitamente no ônibus, que tenha acesso livre ao ônibus, porque essas gestantes também foram muito prejudicadas durante a pandemia. Muitas delas ficaram com medo de fazer os seus exames, as suas consultas, e nós achamos que agora é o momento de o máximo que a gente puder incentivar, não só as gestantes, isso é um problema de saúde que teve muito grave. Por exemplo, eu estava esses dias no Hospital Erastinho, conversando com o diretor, o Dr. Adriano Lago, ele me contou que os casos graves aumentaram muito no Hospital Erasto Gettner, devido ao fato de que as pessoas nesse período não foram fazer os diagnósticos, os exames. Então, isso aconteceu também com as gestantes. Elas ficaram carentes daquele auxílio médico. E nós achamos que essa pode ser uma das formas, principalmente para as pessoas de baixa renda, de nós incentivarmos elas a buscarem as suas consultas médicas no momento. Não entrando em polêmica, já entrando, o caso do vereador Renato Freitas com relação à invasão da igreja do Largo da Ordem, a gente sabe, tem a comissão de ética, está tendo todo um processo. Mas ontem ele apareceu secando o cabelo. Pois é, você viu na só? sessão da Câmara, Alexandre. O que você me diz isso, você como vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba? Ele apareceu secando o cabelo durante a sessão, gente. O Renato, primeiro de tudo, é um menino muito inteligente, né? Isso é uma opinião particular minha, que eu acho que às vezes falta um pouco de maturidade política, né, nas ações dele. Ele já chegou na Câmara Municipal lá causando algumas divergências entre os vereadores. Porém, eu como vice-presidente da Câmara, eu tenho que fazer o meu papel, que é junto com a mesa executiva dar os encaminhamentos. Não me cabe julgar o Renato, quem vai julgar é o Conselho de Ética, que já está julgando. Eu tenho as minhas opiniões particulares, que eu posso dizer para vocês que, na minha opinião particular, sem dúvida nenhuma, ele errou e errou muito feio. Não se faz o que ele fez, não se transforma um templo religioso, seja qual for a religião, em palanque político. E nós estamos dando os encaminhamentos na Câmara e agora segue no Conselho de Ética para que o presidente, que é o vereador Dalton Borba, junto com o relator Sidney Tualdo, possam tomar as atitudes, e a gente vai chegar no momento que vai para o plenário vai decidir se caça ou não o vereador Renato Freitas. A gente tem participação dos nossos ouvintes no 3058-1120, Álvaro Vilbrantes. Beleza. Vamos lá, para a participação do Ivonei no bairro do Boqueirão. Bom dia, TT, bom dia, Álvaro. Tudo bem com vocês, toda a equipe? É Ivonei do Alto Boqueirão. Gostaria de perguntar aí para o Alexandre Lepervaux o que ele acha da passagem tão cara em Curitiba, enquanto tem cidades em volta de Curitiba nem cobrando a passagem dentro do município e outras baixando. Qual é a mágica? Um abraço e tudo de bom. Essa é uma boa questão. Você sabe que eu até vi hoje de manhã no jornal cedo, que acho que a cidade de 4 Barras zerou a passagem, né? Nós temos também que estudar qual é essa mágica, mas pelo que me consta, o município conseguiu fazer uma conta para resolver. O que acontece? Eu vou tentar objetivamente explanar um pouco a situação do transporte coletivo. O transporte coletivo tem um contrato que ainda tem alguns anos para vencer com as empresas de ônibus que estão vigentes no momento. E esse contrato, ele, digamos assim, é um pouco ruim
para o município, é um pouco ruim para a população, né? E bom para as empresas de ônibus. Então, só que existe esse contrato. Para ele ser quebrado é muito complicado. Se você quebrar um contrato, você não pode colocar em risco uma cidade, que a cidade perca a assistência, que perca o sistema de transporte coletivo. É importante frisar que o transporte coletivo, o sistema de transporte de Curitiba, é um dos melhores sistemas de transportes públicos do país. E na pandemia, bem ou mal, se manteve prestando o serviço. Nós sabemos de diversas cidades que tiveram paralisações, que virou um caos, mas Curitiba tem sim um transporte público de qualidade. Então, devido a esse contrato, existe uma tarifa técnica que é o custo que as empresas de ônibus têm por passageiro, e essa tarifa técnica as empresas usam como embasamento para definir o valor da sua passagem. Então, por isso que na pandemia, devido ter caído demais o movimento das empresas de ônibus, dos ônibus, a prefeitura teve que dar um subsídio, porque senão eles já iriam ter aumentado durante a pandemia, porque a conta deles tem que fechar. Passou a pandemia, a tarifa técnica também, né, precisou ser cobrida. Então, assim, é muito complexo esse assunto, é um assunto que envolve as empresas de ônibus, a URBS, a Prefeitura de Curitiba e a população. O importante é que a Prefeitura está mantendo a qualidade do serviço, isso é muito importante, e agora nós só vemos uma esperança para que essa situação melhore na questão preço, na questão do modus operandi da coisa, numa possível renovação de contrato assim que vencer esse. Mais participações, Álvaro? O Aguinaldo está aqui, está no bairro do Boqueirão, também confirmando, e ele também fala sobre transporte público. Por que em Araucária tem um preço e Curitiba é outro? É a pergunta dele que é o... Cada cidade é uma situação, né, Álvaro? Mas eu já dei uma explanação mais ou menos do que acontece, mas cada cidade tem a sua conta e sua situação, né? Tá certo. Fim das participações? Fim. Então é isso. Quero agradecer ao vereador Alexandre Leprevot pela gentileza de comparecer ao vivo aqui nos nossos estúdios na Rádio Mais. Vereador, desculpa a bagunça, você viu, nós estamos em reforma. Imagina. Para melhor atendê-los. Muito legal, parabéns para vocês. E você sabe que o Álvaro Vilbrantes, eu trabalhei já na Rádio Colombo. Ai, que legal! O Álvaro me ensinou a falar no rádio. Você que começou cedo, eu não sou velho, né? Não, esse cabelinho branco aí entrega muita coisa. Eu tinha 15, 16 anos, né? O Ney tinha um programa de rádio, quando vinha a eleição, o Ney não podia apresentar. E eu que ia apresentar no lugar dele, e o Álvaro era meu parceiro lá que me ensinava tudo. Que legal, fico feliz pelo reencontro de vocês. Vereador, volte sempre, a Rádio Mais está à disposição quando você precisar. A gente te espera quando for para a FM, logo, logo, em breve, teremos novidades, teremos um novo dial, digamos assim, vamos estar no FM, com o estúdio completamente remodulado, e a gente espera a sua volta. Volte sempre que você quiser, um prazer em revê-lo. Parabéns, TT, pelo programa, eu estava ouvindo, muito bom, você é uma pessoa muito talentosa, que eu sou teu fã, parabéns mesmo, e obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sempre da Rádio Mais, do seu programa, e também estou à disposição dos seus ouvintes que quiserem entrar em contato com o nosso gabinete, podem me seguir nas redes sociais, Alexandre Leprevot, já vão me encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a gente vai conversando, e a gente está lá em busca de fazer o melhor em termos de trabalho e resultado para a população de Curitiba. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela presença do vereador de Curitiba, Alexandre Leprevot.